O seu cachorro tem um problema de comportamento. Pelo menos é assim que você descreveu para o veterinário, para o adestrador, para os amigos que perguntaram por que ele age daquele jeito. Como se fosse uma falha isolada. Algo que aconteceu com ele. Algo que precisa ser corrigido nele. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz e que os pesquisadores que estudam o vínculo entre cães e donos fazem antes de qualquer outra. E se o problema não estiver no cachorro? Em 2019, um estudo com mais de 1.600 pares de cães e donos descobriu algo que a indústria do adestramento canino prefere não discutir abertamente. A personalidade do cachorro não é formada pela raça, não é formada pelo treinamento, não é formada pelas experiências que ele teve antes de chegar até você. É formada por você. E quanto mais tempo vocês passam juntos, mais verdadeiro isso se torna. A maioria dos donos nunca chega a essa conclusão. E o cachorro continua sendo levado de adestrador em adestrador, com comportamentos que nenhum comando vai resolver, porque a raiz não está nele, está em quem ele aprendeu a ser. Durante décadas, cientistas e adestradores trataram o comportamento canino como algo que podia ser moldado de fora para dentro. Comandos certos, recompensas certas, punições certas. E essa abordagem funciona, até certo ponto. Mas existe um limite sistemático que nenhuma técnica de adestramento consegue superar. E esse limite foi documentado em laboratório, com uma precisão que mudou completamente a forma como pesquisadores enxergam a relação entre cães e humanos. Em 2019, pesquisadores da Michigan State University conduziram o maior estudo já realizado sobre personalidade canina. 1.681 pares de cães e donos. 5 dimensões de personalidade avaliadas em ambos: abertura a experiências, extroversão, neuroticismo, amabilidade e conscienciosidade. O resultado foi consistente em todas as dimensões. A personalidade do cachorro espelhava a personalidade do dono, com uma correlação estatisticamente significativa. Mas o dado que ninguém esperava encontrar foi este: a correlação ficava mais forte com o tempo, não mais fraca. Quanto mais anos juntos, mais nítido o espelho. E a maioria dos donos nunca percebeu que estava olhando para si mesmo. A resposta instintiva é coincidência. Pessoas com personalidades parecidas escolhem raças parecidas. Mas os pesquisadores controlaram exatamente essa variável. E a correlação se manteve independente da raça, do histórico do animal e da forma de adoção. Não era coincidência, era transferência. Para entender como essa transferência acontece, você precisa entender o que a convivência prolongada faz com o sistema nervoso de um cão. Em 2019, uma equipe da Universidade de Linköping, na Suécia, mediu os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em 58 pares de cães e donos ao longo de várias semanas. Não em momentos de crise. O cortisol de longo prazo, o acúmulo hormonal que reflete o estado crônico de cada indivíduo. Os níveis estavam sincronizados. Dono estressado cronicamente, cão estressado cronicamente. Dono emocionalmente estável, cão emocionalmente estável. E quando os pesquisadores analisaram a direção dessa sincronização, quem estava influenciando quem? A resposta foi inequívoca: era o dono que movia o cão. O cachorro não estava criando o estado emocional do dono. Estava absorvendo. E é aqui que tudo muda. Cada dia de ansiedade que você carrega para dentro de casa está sendo depositado, lentamente, no sistema nervoso do seu cachorro. Cada semana de estresse acumulado está sendo registrada no corpo dele com a mesma precisão que está sendo registrada no seu. Ele não tem escolha. O sistema nervoso dele aprendeu, ao longo de milhares de anos de coevolução, a se calibrar pelo estado do humano ao seu lado. Você não é apenas o dono dele. Você é o ambiente dele. Pense no seu cachorro agora, na forma como ele reage quando alguém bate na porta, como ele fica quando você sai de casa, como ele se comporta com estranhos, com outros cães, em lugares novos. Agora pense em como você reage nessas mesmas situações. Não no que você faz, em como você fica por dentro. A tensão no corpo quando alguém inesperado aparece. A ansiedade que você sente, mas tenta esconder. O desconforto que você controla, mas não elimina em ambientes sociais novos. Pesquisadores da Universidade de Viena demonstraram em 2020 que cães leem microexpressões corporais humanas com uma precisão que supera a capacidade humana de detectar as próprias reações. O seu cachorro percebe a sua tensão antes de você perceber que está tenso.
e calibra o próprio sistema nervoso de acordo. O comportamento que você vê no seu cachorro não é o comportamento dele, é o seu estado interno, traduzido para a linguagem corporal de um animal que passou a vida inteira aprendendo a te ler. Mas o espelho vai além do estado emocional. Pesquisadores da Universidade de Budapeste identificaram em 2021 que cães que vivem com donos por períodos prolongados desenvolvem padrões de resposta social que espelham especificamente os padrões do dono, não os padrões da raça, não os padrões aprendidos no adestramento. Os padrões do dono. Um Border Collie criado por um dono introvertido e reservado desenvolve comportamentos sociais mais fechados do que o esperado para a raça. Um Pitbull criado por um dono calmo e socialmente confiante desenvolve comportamentos mais abertos e menos reativos do que o esperado para a raça. A raça define o ponto de partida. O dono define o destino. E aqui está o dado mais perturbador de todos. Os pesquisadores identificaram que essa transferência de padrões acontece principalmente através de um mecanismo que os donos nunca percebem que estão ativando. Não o treinamento formal, não os comandos, não as recompensas planejadas, as micro-reações involuntárias que você tem quando ele faz algo. A tensão no corpo, a mudança na respiração, o imperceptível recuo ou avanço físico nos primeiros segundos após o comportamento acontecer. Essas micro-reações são o treinamento real. E elas estão acontecendo o tempo todo, sem que você perceba, moldando o sistema nervoso do seu cachorro à imagem do seu. Então, o que fazer com tudo isso? A primeira coisa é parar de tratar o comportamento do seu cachorro como um problema separado de você. Cada vez que você leva o cachorro para um adestrador sem trabalhar o seu próprio estado emocional, você está tratando o reflexo e ignorando a fonte. O adestramento pode funcionar temporariamente, mas o espelho continua ativo. E enquanto o espelho estiver ativo, o cachorro vai continuar sendo moldado pelo que você projeta, conscientemente ou não. A segunda é começar a usar o comportamento do cachorro como dado sobre você mesmo. Quando ele está mais reativo do que o normal, pergunte: como estou eu nos últimos dias? O que está acumulando no meu sistema nervoso que eu ainda não processei? Quando ele está mais ansioso, mais colado, mais inseguro, ele não está tendo um dia ruim. Ele está refletindo a sua semana. E a terceira, a mais difícil e a mais transformadora, é entender que cuidar da saúde emocional do seu cachorro começa por cuidar da sua. Não por culpa, por compreensão. O vínculo entre vocês é tão profundo que os sistemas nervosos de vocês se tornaram interdependentes. O que entra em você, entra nele. O que você carrega, ele carrega junto. Ele não tem como se proteger disso. Você é o único que pode. Da próxima vez que você olhar para o seu cachorro e ver um comportamento que te incomoda, lembre-se do que pode estar acontecendo. Você pode estar olhando para um reflexo, não de quem você quer ser, de quem você está sendo agora. E a parte mais perturbadora de tudo isso? Ele nunca mentiu para você. O espelho nunca mente. Me conta nos comentários. Depois de assistir esse vídeo, você consegue identificar algum comportamento do seu cachorro que é um reflexo direto seu? E se inscreve no canal. Estamos aqui toda semana.